Olá, meus queridos. Como é que vocês estão? Bom estar aqui com vocês de novo. Nosso tema de hoje é: cadê a justiça de Deus? A Bíblia fala diversas vezes que Deus é justo, é 100% justo, cheio de justiça, e que Ele ia derramar essa justiça sobre a terra, que Ele ia trazer essa justiça até nós. Mas cadê ela? Cadê isso tudo que Ele prometeu? Para a gente poder responder isso, eu quero primeiro te fazer uma pergunta. Você já precisou de ajuda? Você realmente já precisou que alguém viesse e te oferecesse auxílio, que te desse um suporte? Você já passou por essa situação? Estava pensando sobre isso essa semana e me veio uma lembrança de 11 anos atrás. Exatamente no momento que eu comecei a faculdade, eu morava no Rio Grande do Sul, mudei para Curitiba e aquele foi o momento talvez na minha vida que eu mais precisei de ajuda. Eu estava saindo da casa dos meus pais, mudando para uma cidade que eu não conhecia, que eu tinha passado por lá uma vez só, uma cidade pequena de 20 mil habitantes para uma capital de 1,5 milhão. Coisas completamente diferentes, não conhecia praticamente ninguém lá. E assim, eu precisava de casa, eu precisava de emprego, eu precisava começar uma vida do zero, basicamente. E alguns alunos que então se tornaram meus colegas naquele ano, em 2009, eles recém tinham mudado também. Eu cheguei para a turma uns meses depois e eles montaram uma república, alugaram uma casa e mesmo sem me conhecer, eles me receberam na casa deles. Mesmo sem saber quem eu era, um deles nem sabia meu nome direito. Eles me acolheram. Senão eu não ia ter onde morar lá também. E eu só fui também porque eu sabia que existia essa possibilidade, mas eles foram tão generosos, que eles abriram a casa deles. Literalmente, para eu poder permanecer ali o tempo que eu precisasse. Acabei ficando meses e a gente se enturmou e um deles acabou se tornando um dos meus melhores amigos naquela época. Foi uma ajuda que não teve preço. Foi uma ajuda que eu realmente não sei o que eu faria naquela época sem eles. E eu agradeço a Deus porque eles foram generosos, bondosos e foi um ato de amor tremendo que eles fizeram comigo. Mas o que isso tudo tem a ver com justiça? Você já passou por uma situação dessas? O que isso tem a ver com justiça, afinal? Tem a ver com bondade, com generosidade, com amor ao próximo? Mas para a gente poder entender a relação que isso tem com a justiça de Deus e com as promessas que Ele fez de trazer justiça até nós, a gente precisa entender esse termo um pouco melhor. O que significa justiça? Não justiça da maneira como a gente enxerga ela, mas a justiça que Deus prometeu. O que é essa justiça afinal? Tem um vídeo muito bom que ele explica de uma maneira incrível isso. Eu vou colocar ele aqui, assiste. Ele é legendado, mas eu coloquei a legenda num tamanho legal. Acompanhe ele. Presta atenção naquilo que a Bíblia explica e na maneira como Deus traz essa justiça também. Presta atenção nesse vídeo e daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. If you were a praying mantis, it would be socially acceptable to devour your mate. And if you're a honey badger, you have no regard for other animals. You don't care. If you're a panda with twins, it's normal to abandon one to take care of the other. But if humans do any of these things, we would call it wrong, unfair, or unjust. Yeah, why is that? Why do humans care so much about justice? Well, the Bible has a fascinating response to that question. On page 1, humans are set apart from all other creatures as the image of God. Yeah, God's representatives who rule the world by his definition of good and evil. And this identity, it's the bedrock of the Bible's view of justice. All humans are equal before God and have the right to be treated with dignity and fairness no matter who you are. And that would be nice if we all did that. But we know how the world really works. And the Bible addresses that too. It shows how we are constantly redefining good and evil to our own advantage at the expense of others. Yeah, self-preservation. And the weaker someone is, the easier it is to take advantage of them. And so in the biblical story, we see this happening on a personal level, but also in families, and then in communities, and in whole civilizations that create injustice, especially towards the vulnerable. But the story doesn't end there. Out of this whole mess, God chose a man named Abraham to start a new kind of family,
Specifically, Abraham was to teach his family to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice. Yeah, doing righteousness, that's a Bible word I don't really use, but what comes to mind is being a good person. But what does that even mean, being good? The biblical Hebrew word for righteousness is tzedakah, and it's more specific. It's an ethical standard that refers to right relationships between people. It's about treating others as the image of God, With the God-given dignity they deserve. and this word justice, it's the Hebrew word mishpat. It can refer to retributive justice. Like if I steal something, I pay the consequences. Exactly. Yet most often in the Bible, mishpat refers to restorative justice. It means going a step further, actually seeking out vulnerable people who are being taken advantage of and helping them. Yeah, some people call this charity. But mishpat involves way more. It means taking steps to advocate for the vulnerable and changing social structures to prevent injustice. So justice and righteousness are about a radical, selfless way of life. Yeah, and you find this idea all over the Bible. Like here, in the book of Proverbs, what does it mean to bring about just righteousness? Open your mouth for those who can't speak for themselves. And what do these words mean for the prophets, like Jeremiah? Rescue the disadvantaged, and don't tolerate oppression or violence against the immigrant, the orphan, and the widow. And like here, look in the book of Psalms. The Lord God upholds justice for the oppressed, gives food to the hungry, and sets the prisoner free. But he thwarts the way of the wicked. Whoa, he thwarts the wicked? Yeah, in Hebrew, the word wicked is rasha. It means guilty or in the wrong. It refers to someone who mistreats another human, ignoring their dignity as an image of God. So justice and righteousness is a big deal to God. Yes, it's what Abraham's family, the Israelites, were to be all about. They ended up as immigrant slaves being oppressed unjustly in Egypt. And so God confronted Egypt's evil, declaring them to be rasha, guilty of injustice. And so he rescued Israel. But the tragic irony of the Old Testament story is that these redeemed people went on to commit the same acts of injustice against the vulnerable. And so God sent prophets who declared Israel guilty. But they weren't the only ones. There's injustice everywhere. Yeah, some people actively perpetrate injustice. Others receive benefits or privileges from unjust social structures they take for granted. And sadly, history has shown that when the oppressed gain power, they often become oppressors themselves. So we all participate in injustice, actively or passively, even unintentionally. We're all the guilty ones. And so this is the surprising message of the biblical story. God's response to humanity's legacy of injustice is to give us a gift, the life of Jesus. He did righteousness and justice, and yet he died on behalf of the guilty. But then God declared Jesus to be the righteous one when he rose from the dead. And so now Jesus offers his life to the guilty so that they too can be declared righteous before God, not because of anything they've done, but because of what Jesus did for them. The earliest followers of Jesus experienced this righteousness from God, not just as a new status, but as a power that changed their lives and compelled them to act in surprising new ways. Yeah, if God declared someone righteous when they didn't deserve it, the only reasonable response is to go and seek righteousness and justice for others. This is a radical way of life, and it's not always convenient or easy. It's courageously making other people's problems my problems. This is what Jesus meant by loving your neighbor as yourself. It's about a lifetime commitment fueled by the words of the ancient prophet Micah. God has told you, humans, what is good, and what the Lord requires of you is to do justice, to love mercy, and to walk humbly with your God. Interessante, não? Traz bastante coisa ali. O que eu acho mais interessante é que sempre que a gente pensa sobre justiça, parece que isso sempre envolve outra pessoa. Se tem que exercer justiça, se tem que se fazer justiça, é porque o outro tem alguma culpa, porque o outro tem alguma responsabilidade, o outro tem que consertar alguma situação. Parece que sempre tem a ver com outra pessoa. A gente fala de justiça, a gente pensa num terceiro. Quer um exemplo disso? Vamos continuar a nossa leitura que a gente estava fazendo nas últimas semanas, terminando a carta de Tiago, estamos bem no finalzinho dela.
É hoje, semana que vem, só ainda. Se você tem sua Bíblia, abre lá na carta de Tiago, no capítulo 5, versículos 1 até o 6. Bem curtinho o trecho, mas muito forte. Muito forte. E presta atenção nessas palavras. Ouçam agora vocês ricos. Chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate, em dia de colheita. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Isso é juízo. Isso é justiça de Deus, descendo sobre a terra. Mas não é verdade que quando a gente ouve essas palavras, a gente consegue imaginar outras pessoas. Ouçam vocês ricos. A gente consegue imaginar no chefe que a gente tem, ou um chefe antigo. A gente consegue pensar em algum familiar que tenha mais dinheiro, ou algum rico que seja mais conhecido. A gente consegue pensar em algumas pessoas. Você já explorou alguém? Você já passou a perna em alguém a ponto de tirar o que a outra pessoa merece e precisa? Você já fez isso? De não pagar o que deve ou de realmente tirar da outra pessoa aquilo que é dela? Possivelmente não. A maioria de nós provavelmente nunca fez alguma coisa dessas. Mas a gente se pensa, tá, e nesses casos, cadê a justiça de Deus então? Cadê essa justiça, esse juízo que Deus prometeu? Uma pessoa passa a perna na outra, tira aquilo que pertence ao outro, e o que acontece? Parece que não acontece nada. A gente vê essas histórias, a gente vê essas situações, seja nas notícias ou seja naquilo que a gente ouve no dia a dia, e parece que essas pessoas só se dão bem. A justiça fala muito, a Bíblia, aliás, fala muito sobre essa justiça. E que ela tem um preço a ser pago, e que esse preço vai ser pago. Como pode, afinal, Deus deixar esse tipo de coisa acontecer? Talvez a gente nunca cometeu uma barbárie dessas, uma crueldade dessas, de tirar o salário de outra pessoa, de passar a perna e realmente deixar o outro passando fome a ver navios. Mas essa não é só uma história das outras pessoas, essa não é uma história que a gente consegue pensar só na culpa que outros têm. A gente tem culpa no cartório também. E para mostrar isso, eu quero te lembrar de uma história bem conhecida. Acompanha comigo uma história que Jesus contou. Uma das muitas parábolas que ele trouxe para ilustrar e para ensinar coisas que são difíceis da gente entender. E são difíceis da gente aceitar, mas uma vez que ele contou a história, fica difícil se fazer de desentendido. A história está escrita lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e eu passo a ler então. Presta atenção nela. Certa vez, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. E disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, o perito na lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Quem é esse que eu devo amar como a mim mesmo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também passou um levita, que era também alguém que trabalhava na igreja daquela época.
Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, uma pessoa que era má vista naquela época, alguém que era desprezado porque era de outro povo, um povo que não era muito achegado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, que eram os remédios que eles tinham naquela época. Depois colocou-se sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários, que era a moeda daquela época, era o valor de uma diária. Deu o valor de 2 diárias. Então, ao hospedeiro, e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Perguntou Jesus. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Provavelmente você já ouviu essa história daquele homem que ia pela estrada caminhando, foi assaltado, espancaram ele e ele fica na beira da estrada ali praticamente morto. Passa um sacerdote, passa alguém que era responsável pelo louvor e por fazer as coisas no templo, e os 2 simplesmente ignoram. Veem, talvez até tem pena daquele que estava ferido, mas passam reto. Vem o samaritano, que era uma pessoa estranha, que não era conhecida e que nem era esperado que estivesse ali. Vem, olha e tem compaixão do ferido, a tal ponto de tratar as feridas dele, colocar sobre o próprio animal, que era um meio de transporte, levar até uma hospedaria, assumir as despesas e realmente tratar com dignidade aquele que estava ferido, mesmo que ele não soubesse o nome daquela pessoa. A gente é muito rápido para culpar o ladrão, porque o ladrão é o que tem culpa nessa história. E nada disso teria acontecido se não fosse o ladrão. É ele quem merece justiça, é ele quem merece o castigo de Deus. Mas os 2 homens que ignoraram o ferido, eles acabaram se tornando tão culpados quanto, por causa da indiferença deles. É verdade, eles não fizeram nada. Mas é justamente pelo fato de não fazer nada que eles se tornaram culpados. A indiferença é tão ruim quanto a maldade, quanto a crueldade, quanto a violência. A gente, no senso comum, acha que o contrário do amor, que é o mandamento de Deus, o contrário do amor é o ódio. Mas quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para as histórias de Jesus, fica muito claro que o contrário do amor, que é aquilo que Deus espera de nós, e aquilo que Deus tem por nós, o contrário disso é a indiferença. É saber que o outro precisa de ajuda, saber que o outro passa por problemas. Talvez até ter pena dele, mas não fazer nada. Isso é indiferença. Não muda a minha vida, o que o outro está passando. E o que eu sou capaz de fazer não vai mudar a vida dele também. É esse sentimento, é essa relação que está o mais longe possível da vontade de Deus e que merece justiça. Que merece a mão de Deus pesando sobre nós. Lembra que a justiça de Deus, como eles explicaram naquele vídeo, ela tem 2 aspectos. Retribuir o mal, ou seja, o mal tem que pagar as consequências, e restaurar o bem. Trazer cura para os feridos, levantar de novo aqueles que estão vulneráveis, aqueles que precisam de ajuda. Retribuir o mal e restaurar o bem. Isso é a justiça de Deus. Basicamente isso. O ladrão é mau. O ladrão é um rachá, como dizia o vídeo, um mal, um ímpio. E o mal que ele fez precisa ter consequências, o preço precisa ser pago. Porque ele não tratou as outras pessoas com dignidade. Ao contrário, ele tirou a dignidade do outro. Só que aqueles 2 que passaram reto, que ignoraram o sofrimento, que não fizeram nada, mesmo sabendo da dor da outra pessoa, eles também são rachá, eles também são ímpios. Porque eles também não trataram com a dignidade que a outra pessoa merece e precisa. Percebe que o que Jesus faz é colocar todo mundo no mesmo nível. Jesus nivela todo mundo por baixo. Nós somos todos farinhas do mesmo saco. A gente olha para aquela história de Tiago, do rico que se apodera daquilo que é dos outros, que explora as outras pessoas, e a gente é rápido para condenar ele. Mas a gente é tão mal quanto você e eu.
A gente olha para histórias, seja no jornal, seja nas notícias, o que for, especialmente histórias de Brasília, é interessante que a gente parece que só ouve coisa ruim, de corrupção, de roubo, de tudo que é tipo de coisa. E a gente fica com aquela impressão, e até dizem que o poder corrompe as pessoas. É só alguém subir ao poder, seja na prefeitura da cidade, seja no estado, mais ainda em Brasília, alguém sobe ao poder e essa pessoa se corrompe. Podia ser a melhor pessoa e ela se perde ali. Mas não é verdade isso. O poder não corrompe as pessoas, o poder revela o coração delas. O poder dá condições para a pessoa fazer aquilo que ela já queria desde sempre fazer. E se ela quer se aproveitar dos outros, agora ela tem condições de fazer isso. Por que eu digo isso? Porque se você nunca explorou alguém, mas também não se importa com os outros, não é porque você é melhor do que aqueles que exploram. É só que você nunca teve a chance de fazer isso. O teu coração é exatamente igual dos exploradores, desses ricos, daqueles que não estão nem aí para as outras pessoas e se aproveitam delas. Você e eu somos rachá. Somos maus, somos ímpios. Deus nos chamou para amar o próximo, para se importar com o próximo, mesmo que seja alguém estranho, mesmo que a gente nem saiba o nome da outra pessoa. Só que a gente nunca vai conseguir fazer isso enquanto o outro for um estranho. Enquanto a gente não se importar com ele de fato, enquanto ele não tiver alguma ligação com a gente. Meus colegas, aqueles de 2009 na faculdade, eles se importaram comigo porque eles sabiam exatamente o que eu ia passar. Eles recém tinham se mudado para aquela cidade, eles também precisaram de ajuda, também precisaram que alguém acolhesse, que alguém ajudasse eles a ter uma casa, e eles sabiam exatamente o problema. E por isso eles sabiam que eu estava chegando e eles se importaram comigo porque eles se enxergaram em mim naquele momento. Eles conseguiram se importar porque eles se identificaram comigo. E eu só consigo me importar com alguém se eu sei o que é precisar de ajuda. Por isso eu te perguntei no começo se você já precisou de ajuda. Todos nós já precisamos. E é aqui que entra Jesus. Se você se diz cristão por uma questão de tradição, porque seus pais eram assim, ou porque você se sente bem indo para a igreja, se é só por uma questão de tradição, isso não vai fazer diferença nenhuma da tua vida e não tem jeito. Mas se você é cristão porque você crê em Jesus, porque você compreende aquilo que Jesus fez por você, se você percebe o amor que Jesus demonstrou por ti, ao morrer na cruz para pagar o preço da nossa culpa. Lembra que a justiça de Deus é retribuir o mal. Todos nós precisamos dessa retribuição. Não para levantar a gente, mas porque a gente está condenado. Porque nós somos esse mal que precisa de castigo. Jesus assumiu esse castigo por você e por mim. Porque a gente precisava dessa ajuda. Porque a gente não seria capaz de assumir esse preço, de pagar por ele e sobreviver. A Bíblia coloca em vários lugares qual que seria a condenação para esse tipo de maldade, pela indiferença, pela falta de amor, por estar longe dos próximos, das outras pessoas. E a condenação para isso é a morte. Não só para o ladrão, mas para o indiferente também. Para aquele que não faz parte da vontade de Deus. Você e eu merecemos a morte. Você e eu deveríamos passar pela justiça de Deus. E Jesus passou por ela, no teu e no meu lugar. Jesus pagou esse preço. Jesus cumpriu essa primeira parte da justiça de Deus, que é retribuir o mal. E ele retribuiu em si mesmo. Ele assumiu a dor, a humilhação e a morte que seriam nossas. Para poder cumprir a segunda parte da justiça em nós, que é restaurar o bem, que é restaurar a dignidade, que é levantar a gente de novo. Essa justiça restauradora de Deus, que levanta e traz de novo as coisas do jeito que elas deveriam ser. Jesus assumiu a primeira parte, a condenação, para que a gente pudesse assumir essa segunda. O preço já foi pago. E se você percebe que Jesus pagou o preço por você, você vai perceber que você já recebeu toda a ajuda que você precisa. E que você vai conseguir se identificar com as outras pessoas também. Daqueles que precisam de ajuda, mesmo que seja outro tipo. Mas a gente recebeu a maior ajuda de todas, então qualquer outra coisa vai ser muito menor do que aquilo que a gente já recebeu.
Jesus já pagou esse preço no teu lugar. Jesus já te ajudou. Muito mais do que você merece, muito mais do que eu mereço. Para que a gente possa ajudar as outras pessoas também. Deixa eu confessar para você que quando a Carol e a gente chegou aqui, a gente não conhecia a região. Já tem 1 ano e meio que eu tô aqui. E a gente se assustou com a indiferença que é tão forte nesse lugar. É verdade que em qualquer lugar no Brasil hoje parece que vale aquela regra do cada um por si. Cada um se vire, cada um lida com seus problemas, porque se eu não cuidar dos meus problemas, ninguém vai. Isso é geral. Mas tem lugares que são mais fortes nisso. Tem lugares que são piores do que os outros, e aqui é um deles. Normalmente cidades pequenas, como aqui em Cidade Gaúcha, acabam tendo uma aproximação maior entre as pessoas. Não é o caso. E é triste, porque da sociedade não dá para ter expectativa. Daqueles que não buscam a Deus, não dá para querer esperar esse tipo de amor. Mas a mesma realidade dentro da igreja. A gente começou uma campanha de alimentos meses atrás para poder ajudar essas pessoas que precisavam de mais ajuda ainda nesse tempo de quarentena. Faxineiras que estavam sem trabalho, professores que estavam sobrecarregados, idosos que estavam sozinhos, isolados. E a gente começou a se importar com essas pessoas e tentamos trazer pessoas junto para poder se importar com eles e para poder oferecer esse amor e ajuda que tanto precisam. Um e outro entrou. Alguns no começo também, mas morreu tão rápido isso. E ficou tão clara essa indiferença e dá nojo dessa indiferença. A gente não foi salvo pelas boas obras, a gente não foi salvo por ser justos. Mas Jesus morreu no teu lugar e Ele te chama de justo a partir disso, porque o preço já foi pago. E uma vez que Ele mudou a tua e a minha identidade, Ele espera que a gente comece a agir dessa maneira. Nós não éramos justos, mas Jesus tornou a gente nessas pessoas. Jesus deu essa condição para nós. Ele levantou a nossa dignidade mais uma vez e nos chama de filhos e filhas de Deus. E agora a gente pode começar a se comportar assim, como filhos de Deus, que vão imitar o Pai, que vão seguir o caminho dele, um caminho de amor, um caminho de restauração, de ajudar as outras pessoas. Isso é extremamente importante para o coração de Deus. Se Deus habita no teu coração, se você compreende o amor dele, está na hora de começar a agir. Porque essa não é uma história das outras pessoas. A justiça de Deus vai começar a ser exercida não na vida de outros, mas na tua e na minha. É através de nós que começa, é através de nós que Deus está trazendo restauração para esse mundo. Chega de esperar os outros fazerem alguma coisa. Tem que começar por nós. É dessa maneira que Deus agiu, é dessa maneira que Ele quer continuar essa história. Vamos caminhar juntos. Vamos mudar essa história. E que essa indiferença da gente saber do problema dos outros e não se importar, que ela caia por terra. E que o amor de Deus, o amor ao nosso próximo, que eles tomem conta do nosso coração e da nossa vida. Você sabe quem está precisando de ajuda. Você conhece essas pessoas. Está na hora de agir. Está na hora da gente colocar a mão na massa. E mostrar que Deus existe. Mostrar que Deus está presente. Também através de nós. Fica com Deus. Que Ele te guie nesse processo e que Ele encha teu coração. Que Ele te dê a coragem, o amor, tudo o que você precisa para poder obedecer Ele com alegria e gratidão. Deus te abençoe. Amém.